Sabe aquela cena que, sei lá, parece meio boba, meio aleatória, mas que por algum motivo gruda na sua cabeça? Imagina isso. Todo santo dia, um sabiá vai até uma porta de vidro e tenta, com a maior paciência do mundo, alimentar o próprio reflexo. É uma imagem poderosa, né? Quase poética. Totalmente. Parece coisa de desenho animado, mas essa cena, que é real, foi observada por mais de um mês e é o nosso ponto de partida hoje. E o mais interessante é como algo que começa como uma simples curiosidade da natureza É exato, um passarinho confuso. acaba virando um espelho bem incômodo sobre as nossas próprias confusões. É isso. E olha, a inspiração para essa nossa análise veio de uma crônica fascinante que a gente encontrou no canal Mergulho Profundo. Do jornal Alfredo Wagner Online. Um trabalho excelente, por sinal. Sim, para quem curte esse tipo de reflexão, que encontra o extraordinário no comum, vale muito a pena conferir o trabalho deles depois que a gente terminar aqui. Fica a dica. Então, a nossa missão hoje é usar essa história do sabiá como um mapa. A fonte que a gente tem em mãos usa essa pequena parábola da natureza para explorar as prisões invisíveis que a gente constrói para nós mesmos. Prisões invisíveis. Gostei disso. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, me ajuda a pintar melhor essa cena. Como era exatamente o comportamento desse sabiá? Então, a descrição do texto é hipnotizante porque ela é cheia de detalhes. Não é só um passarinho bicando o vidro, sabe? Não é aleatório. Não, de jeito nenhum. É um ritual. Há mais de um mês, ele chega, percorre a extensão toda da porta, como se estivesse, sei lá, inspecionando o território. Ele bica a superfície, para, observa. E o mais impressionante, A comida. a comida. Ele traz comida. É essa parte que me pegou. Ele traz sementes. O texto fala que já eram mais de 50. Mais de 50. Ou seja, ele não está só atacando um rival, que seria um comportamento mais comum de se esperar. Exato. Ele deposita sementes no chão e, às vezes, com o bico, ele tenta empurrá-las para debaixo da porta. É um gesto de cuidado, de oferta. É um ato de relação. É exatamente isso. Ele não vê um inimigo ali. Ele vê um outro. Talvez um parceiro, talvez um filhote, a gente não sabe, mas é um gesto de conexão. E o mais louco, como o artigo descreve, é que ele já nem se assusta mais com a presença de pessoas. A fixação dele naquela imagem é tão grande que o mundo ao redor parece que perdeu a importância. Ele está completamente imerso na própria miragem. Completamente. É uma dedicação total a algo que não existe. E quando você descreve assim como um ritual, a gente começa a sair do mundo dos pássaros e a pensar nos nossos rituais, né? Com certeza. Nas dedicações que a gente tem, que se alguém olhar de fora, podem parecer igualmente inúteis. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui, e acho que esse é o ponto de partida do artigo, é a lógica interna do sabiá. A lógica dele. Isso. Para ele, não tem nada de lógico no que ele está fazendo. A realidade dele é inequívoca. Existe um outro ser ali que precisa ser alimentado. Na cabeça dele faz todo sentido. Ponto. Não existe vidro, não existe reflexo. A falha de percepção dele é total. E é por isso que a história deixa de ser uma anedota e se torna um espelho. Porque a gente também opera dentro de lógicas que muitas vezes só fazem sentido para nós. Ok, então o sabiá está agindo de forma coerente com o mundo que ele percebe. E é aí que o artigo nos puxa para a primeira camada de análise, que é a da psicologia. A conexão parece meio óbvia, mas o texto aprofunda de um jeito bem interessante. Fala de projeção, certo? Exato. O artigo nos lembra de um fato da biologia que é chave. A maioria das aves não se reconhece em espelhos. Ah, o famoso teste do espelho. Esse mesmo. Ele funciona para golfinhos, elefantes, alguns primatas. Mas para um sabiá, o reflexo é sempre um outro. E a projeção psicológica em humanos é um mecanismo muito parecido. Como assim? A gente pega qualidades, desejos, medos e projeta em outra pessoa, numa situação, num projeto. E a partir daí, a gente não interage mais com a pessoa real. A gente interage com a imagem que a gente criou dela. Exatamente. A gente passa a alimentar essa imagem. E aí a gente passa a alimentar essa imagem, né? Exatamente como o sabiá com as sementes. O artigo dá uns exemplos que são quase um soco, tipo,
Alimentamos relações que não respondem, insistimos em padrões que não se transformam. Nossa, sim. Quem nunca? Quem nunca, né? Pensa naquela pessoa para quem você continua mandando mensagem mesmo sabendo que ela nunca responde direito. Ou aquele projeto no trabalho que você insiste em dedicar energia, mesmo todos os sinais mostrando que não vai dar em nada. Cada oi sumida, cada hora extra nesse projeto. É uma sementinha que a gente joga no vidro. A gente está tentando nutrir algo que, na verdade, é um reflexo da nossa própria esperança ou, sei lá, da nossa teimosia. Mas aí vem a parte que me fez parar para pensar de verdade. O artigo diz: a insistência do sabiá não é irracional, ela é coerente com a realidade que ele percebe. Isso muda tudo. Muda tudo. Não é só teimosia burra. Ele é fiel à sua verdade. E isso me obriga a olhar para as minhas próprias insistências com mais compaixão, talvez. Isso levanta uma questão importante, né? Muitas vezes o que a gente chama de teimosia, em nós ou nos outros, não é um defeito de caráter. Certo? É uma lealdade profunda à nossa percepção. A gente persiste não porque é ilógico, mas porque da nossa perspectiva a gente não consegue ver a barreira. A gente acredita genuinamente que a passagem está livre e que com só mais um pouquinho de esforço a semente vai chegar ao outro lado. O problema não é o esforço. Não. O problema é o vidro invisível. Essa ideia do vidro invisível, uma barreira que a gente não vê, isso me lembra de alguma coisa, uma ideia filosófica clássica. O artigo faz essa conexão, né? Acho que vai até Platão. Vai. E é uma conexão perfeita. Ele nos leva direto para a alegoria da caverna de Platão. Claro. Na caverna, os prisioneiros estão acorrentados a vida inteira, olhando para uma parede, onde sombras de objetos são projetadas. Para eles, aquelas sombras não são representações, elas são a realidade. E o vidro do sabiá é a parede da caverna. Exatamente. É um obstáculo perfeito justamente porque ele não se parece com um obstáculo. Ele é transparente, limpo, parece uma passagem livre. E a miragem é convincente porque ela é perfeita. O artigo aponta isso. O outro sabiá é o parceiro ideal. Sim. Ele imita cada movimento instantaneamente, em perfeita sincronia. Ele nunca se atrasa, nunca discorda, nunca vai embora. É uma dança impecável. Exato. E quantas das nossas miragens não são assim, perfeitas e responsivas? Aquele ideal de sucesso que a gente persegue, que parece sempre ao alcance da mão. A imagem de vida perfeita que a gente vê e tenta imitar nas redes sociais. Nossa, sim. As expectativas que a família colocou na gente e que a gente assumiu como nossas, elas parecem tão reais, tão acessíveis. É a perfeição da miragem que nos aprisiona com tanta eficácia. É uma prisão sem grades. Sem grades porque a gente nem sabe que está nela. E para aprofundar essa sensação de prisão, o artigo traz uma citação do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que é, assim, pesadíssima. Qual era mesmo? Diz que o maior desespero do ser humano é não querer ser quem se é. Quando eu li isso, conectei na hora com o sabiá. Todo aquele esforço para alcançar, para nutrir, para libertar a própria imagem, é um eco da nossa luta, não é? É um eco perfeito. Essa luta para alcançar uma versão idealizada de nós mesmos que a gente projeta no futuro é, por definição, uma perseguição a um reflexo. Uhum. A gente quer ser a pessoa que nunca se cansa, que é sempre produtiva, que tem um relacionamento perfeito, que nunca falha, mas essa pessoa é um reflexo. E enquanto a gente gasta todas as nossas sementes tentando alimentar essa imagem, a gente deixa de viver e nutrir quem a gente realmente é. Quem a gente é aqui e agora. Aqui e agora, com todas as nossas falhas e imperfeições. É um cansaço existencial, né? Tentar nutrir uma imagem que, por ser uma imagem, nunca vai poder receber o alimento de verdade. É um esforço que nunca se completa. E essa palavra que você usou, alimento, é a chave de tudo pra mim. Porque o sabiá não tá só olhando, ele está ativamente tentando nutrir o reflexo com as sementes. E o texto faz questão de contar, né? Sim, já eram mais de 50. 50 gestos de esperança, 50 ofertas diárias. E isso nos leva para outra dimensão que o artigo explora, a espiritual. A da repetição, né? Isso, a analogia com a repetição nos rituais religiosos. O artigo menciona a reza do terço, por exemplo.
A ideia não é repetir palavras de forma vazia. Claro, tem uma intenção por trás. Exato, é usar a repetição como um exercício para educar o olhar e o coração, para focar a mente e o espírito em algo maior. A repetição como caminho para a consciência. Mas aí o texto aponta o risco, a linha tênue. Quando que a repetição perde essa intenção e se torna um hábito mecânico, um circuito fechado? E a oração vira só ruído. A fé vira um automatismo, a gente faz por fazer, sem nem lembrar mais por que começou. E a comparação que o artigo faz nesse ponto é demolidora na sua simplicidade. Diz assim: o sabiá repete porque acredita. O ser humano, muitas vezes, repete porque esqueceu de parar. Puxa, é uma inversão total. Total. O pássaro, no seu engano, tá cheio de fé, de propósito genuíno. E nós, com toda a nossa suposta consciência, muitas vezes caímos numa repetição vazia, num ciclo de ações que já perderam completamente o significado. É brutal, né? Mas o artigo não para só no diagnóstico do problema. E isso é o que eu acho mais bonito. Ele oferece uma saída. Ele sugere um caminho de redenção através da consciência. A ideia de pegar aquelas sementes acumuladas, aquele registro físico do esforço desperdiçado e transformá-las simbolicamente num terço. Nossa, isso é lindo. É um gesto de uma beleza imensa. Não é sobre jogar fora e esquecer, então. Pelo contrário, não é para apagar o erro ou sentir vergonha dele. É sobre pegar a evidência da nossa miragem e transformá-la em memória, em reflexão, em sabedoria. Entendi. Cada semente vira uma conta de um terço que conta a nossa própria história. É um ato de aprender com o erro em vez de só lamentá-lo. Todo aquele esforço que foi direcionado para fora, para o reflexo, é agora trazido para dentro, para o autoconhecimento. Isso me leva para a parte final da história real do sabiá, que é quase um anticlímax, mas que tem uma lição muito pé no chão. A intervenção. A intervenção. O artigo conta que, em um determinado momento, a pessoa que observava tudo aquilo resolveu intervir. Bloqueou o reflexo por uns dias. O texto descreve como um gesto de cuidado, não de expulsão, para dar um descanso para o pássaro. E funcionou, né? Funcionou, por um tempo. O sabiá se afastou, foi viver a vida dele, mas a solução não foi permanente. Não mesmo. Veio a chuva, o vento, a vida seguiu seu curso, o bloqueio improvisado caiu e a porta de vidro voltou a ser só uma porta de vidro pronta para refletir quem quer que passasse por ali. E a conclusão que o texto tira disso é profundamente sábia. Diz que nem toda libertação acontece de forma definitiva. Isso é muito real. É muito real, porque a gente vive numa cultura que vende a ideia da transformação total, do antes e depois permanente. Exatamente. A gente adora histórias de superação definitiva, mas a vida raramente funciona assim. E aí o artigo introduz um conceito que eu achei brilhante. Intervalos de lucidez. Intervalos de lucidez. Talvez a clareza não seja um estado permanente que a gente alcance pronto, nunca mais caímos nas mesmas armadilhas. Talvez sejam momentos, janelas que se abrem, que nos permitem respirar, reavaliar a rota, juntar as nossas sementes e refletir sobre elas. Antes de talvez a gente voltar a encarar as mesmas miragens de antes. Isso. Só que, quem sabe, com um pouquinho mais de consciência de que aquilo é uma miragem. Exato. A cada intervalo de lucidez, a gente talvez aprenda a reconhecer o vidro um pouco mais rápido. A gente não deixa de ver o reflexo, mas começa a entender a sua natureza. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para mim, a lição mais funda que essa história do sabiá oferece é sobre a consciência. Sem dúvida. O sabiá não tem como saber que está vendo a si mesmo. A beleza e a tragédia dele estão nessa inocência. Nós, por outro lado, às vezes a gente sabe. No fundo, a gente percebe que está investindo em algo que não tem retorno, que está falando com reflexo. E mesmo assim a gente insiste. E mesmo assim, a gente insiste. E talvez a sabedoria não esteja em conseguir evitar todas as miragens da vida, o que é impossível. O mundo é cheio de portas de vidro. A sabedoria talvez esteja em desenvolver a sensibilidade para perceber quando a gente está mais uma vez oferecendo sementes a reflexos. Exato. É aprender a reconhecer o padrão, a sentir o gosto do esforço que não nutre. E isso nos leva a um pensamento final inspirado pela conclusão do artigo.
O texto menciona que as sementes e um vídeo da cena foram guardados, como um memorial daquele evento. Uhum. Isso me faz pensar, que sementes nós estamos acumulando em nossas vidas, fruto desses esforços direcionados a miragens? Podem ser e-mails que nunca foram respondidos, projetos que não decolaram, expectativas que a gente depositou em relações que não se sustentaram. Uma pilha de pequenos fracassos, talvez? Ou talvez não. E essa é a provocação. Como a gente pode, em vez de descartar essas sementes com arrependimento e vergonha, transformá-las em um registro do nosso próprio aprendizado? Mudar a perspectiva. Exato. Como podemos olhar para essa pilha de esforços e, em vez de ver o fracasso, ver um mapa do nosso próprio coração, um diário das nossas esperanças e um guia das barreiras invisíveis que um dia a gente tentou, com toda a nossa força, atravessar? Uau! É ressignificar o nosso próprio passado. O esforço que a gente considera perdido. Nada mal para uma reflexão que começou com um passarinho confuso. Nada mal mesmo. Histórias como a deste sabiá nos lembram da profundidade que se esconde no cotidiano, se a gente parar para olhar. Para mais reflexões que nos convidam a fazer essa pausa e olhar de perto, visitem o Mergulho Profundo jornal Alfredo Wagner Online. Vale muito a pena.